Conversa de eleição. Segunda-feira, dia de conversa de eleição. Começamos a semana sempre com Fernando Medina e Miguel Paiares Maduro. O tema dominante continuam a ser as consequências das tempestades que passaram pelo país nas últimas semanas. Numa altura em que o estado do tempo começa a melhorar, também o país começa a fazer algumas contas àquilo que serão os estragos deixados. O Primeiro-Ministro anunciou na semana passada a criação de um PRR português, um Plano de Recuperação e Resiliência com fundos para ajudar na reconstrução das zonas afetadas. O valor não é conhecido, mas sabe-se que financiamento chegará da parte do Orçamento do Estado e de uma reprogramação do PRR em curso. Fernando Medina, o Ministro da Economia admitiu no Expresso da Meia-Noite, na semana passada, que poderia haver déficit orçamental este ano. Hoje, o Ministro das Finanças vem dizer que o Governo quer garantir o equilíbrio das contas públicas. É possível manter o equilíbrio, tendo em conta a dimensão dos gastos que o país terá nos próximos tempos? Bom, nós não sabemos qual é a dimensão desses gastos. É muito prematuro estar a avançar com números, é muito prematuro estar a avançar com os números que irão ser cobertos através de seguros, quer relativamente a partes de natureza pública, quer de natureza privada. É importante depois separar aquilo que vão ser as intervenções urgentes e imediatas que vão consumir recursos com alguma rapidez durante este ano, daquilo que vão ser intervenções de caráter mais estrutural, que vão exigir projetos, estudos de engenharia, projetos de execução, concursos públicos, e tudo isso vai ter um prazo de execução mais dilatado, e por isso eu diria que não é fácil, ou melhor, não é possível neste momento estimar qual é o impacto real. A minha posição relativamente à posição orçamental, e por isso sem isso não digo nenhum... Não é possível nem que sim, nem que não, porque não sabemos... saber se teremos déficit ou não. Não sabemos não ainda é possível. Se há esse Agora, o termos déficit público, haver um déficit público associado, o resultante de uma catástrofe e associado à despesa de investimento, que é por sua natureza pontual e extraordinária, é o que justifica nós termos superávites nas épocas melhores. Quer dizer, nós temos superávites e devemos ter superávites e termos uma forte redução da dívida pública em épocas que a economia e o emprego correm muito bem, para precisamente nas épocas em que temos necessidades e temos, no fundo, que dar resposta a conjunturas adversas, poder ter esse impulso orçamental. Tudo isso é perfeitamente normal, não me levanta nenhum tipo de questão. Aliás, só reforça aquilo que foi uma linha que segui durante os anos que tive no Governo, que o Governo anterior seguiu, que este está a tentar seguir de uma forma bastante mais deficiente, que era no fundo isso mesmo, não é? Que é criar excedentes orçamentais para reduzir rapidamente a dívida e chegar agora aqui, poder... O Ministro das Finanças chegou a defender um fundo para investimento estruturante, sim, exatamente para depois responder a situações críticas e numa perspectiva de futuro. Fez falta acho que neste momento teria sido útil se tivesse avançado com isso? Se tivesse avançado com essa solução, neste momento já não estaríamos a discutir exatamente a fonte de financiamento, porque já saberíamos exatamente qual é, mas não há razão, não há nenhum obstáculo a que o Governo possa gerir bem. O meu problema com o Governo em matéria de finanças públicas não tem a ver com esta resposta à crise. O problema que tem a ver é com a sistemática abertura de negociações sobre carreiras, a sistemática atribuição de benefícios e de apoios que ficam permanentemente na despesa pública, muitos deles objetivamente só para agradar a determinadas corporações. Isso é que é má despesa pública. Despesa pública para afinar o investimento necessário à recuperação do país depois de uma tragédia destas é boa despesa pública. E só um ponto para que os nossos ouvintes, eu termino já, só um ponto para que nós também tenhamos a dimensão do tema. 3 mil milhões de euros é 1 ponto do PIB, 1% do PIB. 1% do PIB não é nenhuma verba que faça tremer nenhum Ministro das Finanças nesta conjuntura que tem financeira e orçamental.
desde que não faça, obviamente, as neiras nas outras áreas. Miguel Paiás Maduro, tendo em conta o cenário de destruição e agora o trabalho que o Governo terá para a frente e o apoio que terá que fazer, parece-lhe inevitável também, ou ainda é difícil falar e perspectivar um déficit orçamental e terminar o ano com as contas em negativo? Não, nesse ponto estou totalmente de acordo com o Fernando Medina. Acho que é impossível neste momento nós sabermos qual será o impacto orçamental. Depende de uma avaliação muito mais detalhada sobre as consequências, sobre os investimentos que vão ser necessários, de recuperação de equipamentos públicos e de várias infraestruturas, de apoios a dar a pessoas que realmente, por exemplo, não são cobertas por seguros, portanto vai depender disso. Se me recordo, os 3 mil milhões era relativamente à leiria, portanto é possível que essa verba, que é uma estimativa e não mais que uma estimativa, e não pode nesta fase ser mais que uma estimativa, pode ser maior, portanto, mas na verdade é impossível nós sabermos. Também depende, por exemplo, de quanto conseguirmos obter a partir de verbas europeias. Eu penso que a reprogramação do PRR vai ter um impacto relativamente limitado, só pode ter impacto porque a União Europeia, e penso que até já o disse, não vai admitir alargar o prazo de execução do PRR, porque isso abriria um precedente impossível para todos os Estados-membros, portanto significa que só serão aplicáveis naquilo que nós conseguirmos executar no prazo de menos de um ano. Será pouco e, portanto, penso que o impacto dessas verbas será limitado. Isso significa que vamos ter de ir buscar, provavelmente, ao Orçamento de Estado. Que impacto é que isso vai ter exatamente? Nós não sabemos e acho que é cedo, mas acho que é expectável e possível e realmente é a circunstância para que existe a possibilidade de déficit, é precisamente para fazer face a situações deste tipo. Devo dizer, só acrescentar uma coisa, acho que há uma consequência política importante que resulta daqui e que, num certo sentido, até pode ser vista como favorável para o Governo. Havia a expectativa de o Governo poder ter muitas dificuldades no próximo orçamento, uma vez que o novo Presidente da República já disse que para ele o chumbo do orçamento não implica uma dissolução da Assembleia e que isso podia libertar Chega, seguramente, nem precisaria disso, mas o próprio Partido Socialista para um chumbo do orçamento. Parece muito mais difícil que qualquer força política, incluindo o Chega nesse contexto, criem muitas dificuldades ao próximo orçamento, porque o Governo vai apresentar como um orçamento destinado a fazer face às despesas de recuperação do país. E, portanto, do ponto de vista político, isso até vai favorecer a vida do Governo do ponto de vista orçamental no próximo ano e meio. Portanto, acaba por ser aqui um benefício no meio da tragédia. Sim, não é que o Governo esteja a explorar isso, isto é um facto político puro e simples, ou seja, é muito mais difícil no contexto de um orçamento que vai ser um orçamento, digamos que determinado pela necessidade de fazer face às despesas decorrentes da recuperação desta catástrofe que tivemos, a qualquer partido criar dificuldades ou levar a um chumbo do orçamento e, portanto, ficar responsabilizado por um governo ter de funcionar com duodécimos num contexto em que está a dar resposta a uma catástrofe deste. Falou já da reprogramação do PRR, também do Orçamento do Estado, mas onde é que o governo deveria ir buscar mais financiamento para este novo PRR português? Pode fazer reprogramação dos outros fundos europeus também. A reprogramação eu penso que a Comissão Europeia vai facilitar, quer ao nível do PRR, e nós sabemos que a execução do PRR, não apenas para Portugal e não apenas para este governo, para os governos anteriores, era muito difícil. Penso que não haverá praticamente nenhum Estado europeu que consiga executar plenamente o PRR no prazo que estava, e sobretudo porque, ao contrário dos outros programas de fundos em que normalmente, digamos que os prazos, existe sempre um prazo suplementar de execução, neste caso não é assim, e portanto podem existir aí algumas verbas, mas como disse, o prazo é tão curto, me parece difícil, mas pode existir uma reprogramação das verbas dos outros fundos europeus, mas
Há também um Fundo de Solidariedade Europeia que se aplica a esta matéria, mas que é também muito limitado no apoio que dá. Portugal já beneficiou dele, mas com verbas, penso, pouco mais de 8 milhões, quando tivemos um outro, já não me recordo o nome da tempestade. Outros países europeus já beneficiaram, mas penso que são sempre verbas muito limitadas que se recebem da União Europeia, e, portanto, é uma gota do oceano relativamente ao investimento previsível que nós vamos ter. Depois há outra questão, que também politicamente poderá levar a outro tipo de debate, que é, na sequência daquilo que aconteceu, o Governo ordenou uma auditoria a todas as infraestruturas e obras de arte, como se designa do ponto de vista técnico, pontes, viadutos, túneis que o país tem. Isso pode vir a revelar outras necessidades de investimento e vai suscitar provavelmente outra questão e também outras necessidades orçamentais, mas é outra questão, mas acho que não podemos excluir que isso venha a ter impacto também. Fernando Medina, vou já lançar esta questão, acha que vai ser necessário também haver aqui um orçamento retificativo? Não, como digo, é muito cedo ainda para antecipar os cenários relativamente à despesa, e também não creio, dados os patamares de despesa que estão autorizados, como digo, basta o Governo não utilizar esses patamares para gastar em coisas que não fazem sentido, para que não haja necessidade de orçamentos retificativos. Não sei, como digo, não sei se verá. No fundo, um orçamento retificativo é simplesmente uma autorização do Parlamento para que se elevem os tetos de despesa, isto é, para que se gaste mais. E pode não ser necessário essa operação. Eu acho que a questão aqui mais importante relativamente ao processo de recuperação, eu acho que se devia evitar este discurso dos fundos comunitários. Esse discurso normalmente é incentivado pelo Ministério das Finanças, que é para dizer, não venham cá pedir dívida pública, vão aos fundos comunitários que não contam para o déficit nem para a dívida. Neste caso, os fundos têm uma vantagem quando se tratam de projetos que estão bem pensados, bem estruturados a médio prazo. Os fundos não têm nenhuma possibilidade, são péssimos de serem utilizados quando se trata de situações de urgência e de emergência, como estamos a falar, recuperações rápidas de espaço público, recuperações de sistemas de águas e saneamentos, remoções de árvores, apoios sociais a famílias, tudo isto precisa de uma grande agilidade. E, por isso, a minha sugestão era muito simples, era que o Governo fizesse, como a Presidente da Câmara de Coimbra também sugeriu, faz um contrato com os municípios, um contrato interadministrativo, e diz, há aqui estas necessidades que estão identificadas, perante estas necessidades eu transfiro determinada verba, e com a transferência dessa verba para lá pelo Estado, os municípios desenvolvem os mecanismos de concursais necessários à execução das obras sem mais delonga. E de onde é que vem essa verba? Se vão meter do Estado, é a verba de dívida pública, não tem nenhuma questão, funciona assim. Se eu tenho um orçamento que está preparado, imaginemos, para ter um superávit de 0,5. O Ministro até adianta que poderá ser mais no ano de 2025, o que significa que parte para as contas de 26 melhor. Estava preparado para ter um superávit de 25, pronto, prepara-se para ter um déficit de 0,5. Chega lá às necessidades de emissão e diz, eu preciso de mais um ponto do PIB. Um ponto do PIB são 3 mil milhões de euros num só ano, não faz grande alteração à dinâmica sequer até de redução da dívida pública que o país vai fazer, porque a dívida pública continuará a cair mesmo com esse ponto adicional, e tem uma verba muito significativa para financiar. Evita-se, é uma coisa que é uma pecha dos vários governos, por causa da interação do poder interno dos governos, que é os ministros querem sempre despesa pública, os ministros das Finanças estão sempre a chutar tudo para os fundos comunitários porque não vai ao déficit e à dívida, mas isso é muito mau se acontecer aqui, porque tirando coisas excepcionais, e não no PRR, eu excluiria completamente o PRR deste projeto, porque como o Miguel disse muito bem, não faz sentido nenhum a 6 meses da sua conclusão estar a adiantar verbas daqui. E relativamente à reprogramação dos outros fundos comunitários, só se tratarem daqueles investimentos de mais médio prazo, isto é, que exigem estudos, projetos e que vão demorar 2, 3 anos a serem executados. Isso pode fazer sentido reequacionar os fundos comunitários. Aquilo que é urgente hoje para os municípios e para os cidadãos nos municípios deve ser tratado já com despesa pública, é muito simples, o Governo aprova uma lei, aprova
nem precisa aprovar uma lei em muitos casos, aprova os contratos interadministrativos, e perante esta avaliação em cada município atribui esta verba para este fim, e os municípios estão obrigados a seguir escrupulosamente a lei em matéria de execução de despesa pública, e por isso aquilo que precisa de concurso público vai a concurso público, aquilo que é justo direto é justo direto, aquilo que são atribuições de subsídios e de apoios são feitos segundo essas regras e com muito mais rapidez chega ao terreno. Miguel, felizmente hoje o país pode fazer isto, não estamos como estávamos há uma década atrás. Sim, Miguel, já agora eu complementar um ponto, porque eu vinha há pouco a ouvir declarações quer da Presidente da Câmara de Coimbra, quer da Almada, me pareceram muito ajuizadas, que é os processos de reconstrução de casas devem ser feitos numa lógica de aumentar a resiliência, ou seja, é muito importante que a pressa não seja inimiga do fazer bem neste caso. Pode haver a pressão, e disseram-me que, por exemplo, quando houve a reconstrução relativamente aos incêndios foi um problema, às vezes, para responder mais rapidamente e à pressão das populações, se acabou por não ter em conta que se devia estar a construir casas com outro tipo de resiliência, pensadas de outra forma, para os incêndios ou noutra localização. Aqui, ambas as presidentes de Câmara, e muito bem, notaram que não bastava reconstruir as casas, que é preciso provavelmente relocalizá-las, usar a oportunidade para, do ponto de vista urbanístico, construir e pensar aquelas cidades de uma forma muito mais resiliente para este tipo de circunstâncias, porque elas vão repetir-se. Sim, e tentar reduzir o que é um dos grandes fatores de risco e de vulnerabilidade, que são, por exemplo, o grande número, muito grande número que existe ainda de construção de habitações em leito cheia. Isto é, nós estamos a construir casas verdadeiramente em zonas que são zonas onde com um pouco mais de água passam rios. Os planeamentos das cidades devem ser vistos. Isso não vai ser fácil. Isto resulta de construção muitas vezes anterior aos próprios planos. Quer dizer, quando o ordenamento do território no nosso país começou a ganhar corpo, nomeadamente com o professor Valente Oliveira, quando nós apanhamos essa boleia europeia e começamos a tratar do ordenamento, às vezes até em excesso, não é? Com regras fechadas em excesso, já muita construção estava feita, não é? O país não começou nessa altura, e por isso nós herdamos muita coisa que hoje em nenhuma circunstância era permitida por lei, nenhuma circunstância, mas que foram construídas há 40, 50, 60 anos, lá estão, recuperadas pelos próprios, porque lhes sucedeu, só que estão em leitos cheias, por exemplo. Quem diz leitos cheias diz outras zonas de grande vulnerabilidade. Todos vamos ter de ser muito pedagógicos, porque é possível que existam, e é natural, parte de algumas das populações afetadas, resistências a isso, mas todos nós temos de exercer alguma pedagogia. Mas devia ser já uma prioridade das autarquias aproveitar este momento para pensar já. Sim, e eu gostei muito de ouvir as intervenções de ambas as presidentes de Câmara, porque elas próprias salientaram isso. Sim. Vamos a outro tema, porque este novo PRR, estas contas já foram feitas e calculadas pelo Primeiro-Ministro já com a pasta da Administração Interna. A Maria Lúcia Amaral apresentou a demissão na semana passada, em plena crise. Miguel Paiás Maduro, pareceu um momento oportuno ou não há momento para apresentar demissões? Eu conheço bem a doutora Maria Amaral, há algum tempo que não estou com ela, mas foi minha colega de faculdade. É uma jurista de direito constitucional muito boa, foi uma ótima provedora de justiça. Acho que o cargo de Ministro da Administração Interna não era aquele que mais se adequava ao seu perfil, acho que tem um perfil mais de magistrada, posições com mais reserva do que com uma posição deste tipo e com a exposição pública que implica, mas como tenho esse conhecimento, prefiro não pronunciar sobre o timing, até porque não sei os detalhes. Direi que em abstrato o timing não é o ideal, mas não sei as circunstâncias, não sei se isso pode ser imputado a ela, se não é imputado a ela, as circunstâncias que a levaram a pedir a demissão naquele caso concreto. É verdade que aquele momento não parece o mais adequado, mas eu também não sei o que é que se passou em concreto
tenho uma pessoa responsável e que não abandonaria num momento particularmente sensível como aquele, e portanto também não posso estar a ajuizar sem saber em concreto de que forma é que isso aconteceu ocorreu. a decisão. Luís Montenegro já há vários dias que anda no terreno com a pasta de administração interna. Parece-lhe que o Primeiro-Ministro se deve aguentar por mais tempo ou é urgente que encontre uma solução? Sei que já defendeu, por exemplo, Marques Guedes, que seria um bom nome para a pasta. O perfil desse tipo. Defini o perfil. Não quero excluir já o Dr. Luís Marques Guedes, porque conhecendo o Primeiro-Ministro, qualquer nome que eu dê, automaticamente, não por ser dado por mim, espero pelo menos que não seja por ser dado por mim, mas porque como o Primeiro-Ministro tem muito, que não é apenas dele, é uma questão muito comum aos vários Primeiros-Ministros, mas no caso dele parece particularmente reforçada, do segredo, isso pode dificultar. Há outras pessoas e até outros perfis. A desempenhar bem o lugar. Não, eu acho que eu também acho que ele também tem estado. Neste momento desta conjuntura pode aguentar mais. Eu acho que depende, basicamente, se servir ainda por cima para fazer uma análise mais detalhada de vários perfis e de várias pessoas, acho que é útil. Acho que tem um risco político, que é quanto mais tempo ele demorar, mais se começará a especular se ele não prepara uma remodelação mais alargada do governo, mas esse risco político é o Primeiro-Ministro que o tem de ponderar e calcular. Fernando Medina, como é que tem visto Luís Montenegro como responsável pela administração interna e também que leitura tira deste tempo que estamos sem saber quem irá ser o sucessor na pasta? Bom, depois do desastre do que foi o consulado de Cidade Amaral, o Primeiro-Ministro está-se a sair bem. Quer dizer, a barra estava tão baixa que ele está a sair bem, isso é claro. Eu acho que o que se passou com a Ministra da Administração Interna é uma sucessão de equívocos. A primeira é um erro grave do Primeiro-Ministro convidar alguém com aquele perfil para o lugar de Ministro da Administração Interna. Quem conheça mais ou menos bem a pessoa em causa e quem conheça mais ou menos bem as funções percebe que nós poderíamos estar presente uma boa Ministra da Presidência, podíamos estar presente uma boa servidora em vários outros lugares, nunca de forma alguma num dos lugares mais operacionais e exigentes e de exercício da autoridade sobre forças policiais e meios de proteção civil, quer dizer que ele nunca fez sentido nenhum. E como é que acharam que fazia sentido e como é que a própria também achou que fazia sentido é um mistério. As pessoas talvez não têm noção, não têm noção. Eu acho que qualquer pessoa só deve ir para o governo quando tem algum receio, quando lhe dá assim aquele nervoso durante meia dúzia de dias entre o convite e o anúncio, porque senão é porque não tem consciência do que é que vai fazer, não tem consciência do lugar para onde vai. E por isso correu mal e com responsabilidade do Primeiro-Ministro e da própria. Bem, depois correu péssimo todo o mandato, quer dizer, não houve uma para a caixa, não houve uma para a caixa. E o timing escolhido para a saída? Quer dizer, eu não posso imaginar pior, quer dizer, como é que no meio de uma crise destas sai num lugar. Quer dizer, tudo isto é mau. Eu também não quero gastar muito mais tempo, já não estamos a falar de uma ministra em funções, já não estamos a discutir política que ela desempenhou, que ela executou e por isso... Mas agora quem é que deve suceder no cargo? Também quer traçar um perfil? Não, isso agora é mesmo o Primeiro-Ministro, isso é das vantagens de uma pessoa estar cá fora, não tem que fazer essas escolhas, nem tem essa responsabilidade, nem tem essas escolhas. Qual é o perfil do Ministro da Administração Interna? Em primeiro lugar, tem que ser alguém visto no país com peso dentro do governo e com autoridade política própria dentro do governo. Nós tivemos sucessivos ministros da Administração Interna que eram na prática, ou de facto, ou na prática, números 2 do governo, porque tem uma pasta que tem basicamente 3 grandes pilares a que tem que dar resposta. Comandar a Polícia de Segurança Pública, comandar a Guarda Nacional Republicana e comandar o Sistema Nacional de Proteção Civil. Pronto. Autoridade dentro do governo, reconhecimento dessa autoridade também fora, logo leia-se naqueles que tutela. O Ministro da Administração Interna sem autoridade sobre as polícias não é Ministro da Administração Interna, é uma fonte de ruído. É alguém que abaixo dele todos vão torpedear e não obedecer e agir de forma desregulada. Em terceiro lugar, tem que ser alguém com um sentido muito prático, com um grande conhecimento do país, do território, das pessoas, com uma enorme disponibilidade até física
o Ministro da Administração Interna sai de manhã no carro, tem lá sempre uma mala guardada na mala do carro, está a sua mala com roupa, sai de manhã, acha que vai jantar a casa, mas depois fica uma semana e meia fora. É o que lhe pode acontecer e é isso que o Ministro da Administração Interna tem que estar preparado para que aconteça. E acredita que há este risco que o Miguel dizia, dado o tempo que Luís Montenegro está a dar, pode estar de facto a ser pensada uma remodelação do Executivo? Eu acho que desse ponto de vista, vamos lá ver, eu acho que a admissão foi má no momento, acho que Luís Montenegro precisou de assumir ele próprio, corrigir o erro que o Governo tinha cometido no início, não é? Que foi desvalorizar o que estava a acontecer. Já aqui falamos mais de uma vez, o Estado, em todos os países, mas particularmente em Portugal, que temos uma administração pública com várias fragilidades e algumas delas grandes em vários setores, a função principal que os ministros têm é comandar a administração pública, comandar o Estado. A ideia de que o Estado e a máquina funcionem de forma coordenada, articulada e eficaz quando precisa de uma intervenção transversal perante um problema como uma catástrofe, que é preciso, porque não se trata de um problema de um incêndio num prédio, certo? Isso os bombeiros sabem tratar e são muito bons profissionais para fazerem determinado tipo de operação. Quando se trata de uma coisa desta complexidade, que envolve ambiente, dentro do ambiente envolve várias valências, desde a meteorologia às cheias, às águas, que envolvem infraestruturas públicas, que envolvem municípios, que envolvem polícias, que envolvem bombeiros, que envolvem militares. Isto exige uma coordenação muito forte e por isso o Governo, creio que na minha opinião não podia ter sido pior o arranque de tudo isto. Luís Montenegro, tarde, mas percebe, assume ele esse papel, acho que vai minorando os problemas, acho que fica uma má imagem do Governo, acho que fica uma imagem de fragilidade, fica uma imagem de falta de atenção, falta de cuidado. Sim, acho que esteve melhor do que o Cidade Amaral esteve no início. Acho que as coisas objetivamente estão melhor. Basta ouvirmos como os autarcas falam relativamente a isso, embora ainda estejamos com... Quer dizer, nós estamos a dizer está melhor face a uma situação que era muito má, não é? Mas também não há como dizer que está pior, não está. Não é? Acho que a resposta do Estado Central, pelo menos, Luís Montenegro tem autoridade política, porque é Primeiro-Ministro, conhece bem o país, conhece bem os autarcas, conhece bem as forças, tem essa capacidade de fazer essa coordenação. É preciso encontrar alguém, é que não seja Luís Montenegro, porque Luís Montenegro... Deve ser rápida essa... Eu não anteciparia, imagino-me no lugar, se estivesse no lugar dele... Quanto tempo é que um Primeiro-Ministro se aguenta? Eu acho até ter as rédeas seguras de que o processo do ponto de vista das intempéries está seguro e que não vamos ter nenhuma surpresa adicional que obrigue uma mobilização para a catástrofe e que o processo de reconstrução está minimamente gizado nas suas linhas fundamentais, isto é, que já houve um entendimento dentro do Governo, entre o Ministério das Finanças e o conjunto dos principais municípios afetados, no que são o estabelecimento das verbas e das prioridades para se darem atos a esses contratos. Uma vez esses contratos feitos, acho que é tempo, no fundo, grande parte desta reconstrução vai ficar nas grandes infraestruturas do Estado e ficará nos municípios, posta essa fase de estar o processo de recuperação, de reconstrução orientado, acho que ele tem que se dedicar a olhar para a composição do Governo e voltar a restabelecer a normalidade do ponto de vista das pastas. Fernando Medina, Miguel Paiás Maduro, muito obrigada. Ficamos aqui, penso, com duas leituras, alguma maior rapidez na decisão de Luís Montenegro e aqui também o Fernando Medina a defender um pouco mais de tempo. A conversa de eleição fica por aqui e regressamos na próxima segunda-feira.